Ô, Muzi, ainda falando um pouco da dívida do clube, né? Você me falou agora que quando você chegou a dívida estava ali em 2,1 bi e aí provavelmente vai fechar agora em 1,4. Você consegue fazer para a gente uma divisão da dívida do clube hoje ali em dívida Co- bancária, dívida da arena, dívidas Consigo, fiscais e quanto consigo. Hoje, que cada valor de cada uma dessas áreas também, Muzi? vou te falar em números redondos, né? A gente tem isso organizadinho, mas assim, a gente tem hoje 400 milhões da dívida do CRI, a gente tem 500 milhões de dívida bancária, então 900, a gente tem 300 e poucos milhões de dívida fiscal, que é o Uhum. Profut e o Perse, Que está financiado, e né? a gente tem... Oi? Que está refinanciado dentro do programa. Exatamente, eles vencem em 2036, né? O Profut, ele vinha para todos os clubes, né? Ele vinha, é até engraçado, porque ele vinha, num primeiro momento, ele não pagava nem os juros, pagava talvez metade dos juros. Então, a dívida, ela ia até aumentando, apesar de Uhum. ser uma dívida de custo, talvez o mais barato na realidade do país, né? Que é só CDI, mas só CDI hoje é 14,25%, né? É Sim. gigantesco. Mas é uma dívida de mais longo prazo, né? Sem nenhum tipo de spread. Então, 300 e poucos milhões da dívida do Profut, e aí a gente tem essa diferença de contas a pagar e contas a receber. A grosso modo, esse é o nosso endividamento. A gente praticamente não tem dívida trabalhista. Esse contas a pagar e contas a receber entra, né, tudo que a gente comprou de atleta, e aí quando eu falo compra de atleta, a gente caracteriza aqui no Galo internamente o que é compra de atleta? Que entra na minha linha lá, lembra quando eu falei da linha de investimento, compra menos venda? Compra de atleta para o Galo significa direitos de aquisição, né? Luvas e comissões de agentes. Uhum. Toda vez que eu compro um atleta, tudo isso vem pro meu balanço. Então, essa rúbrica inteira é isso que eu chamo de compra de atletas. Então eu tenho compras e eu tenho o a pagar e o a receber. Então, quando existe uma variação para ter mais contas a pagar do que o ano anterior, isso entra Uhum. na nossa dívida. Então, o que acontece é que a minha dívida, fala assim, onerosa, né, aquela que me custa CDI mais alguma coisa, né, tanto do Profut quanto de banco e CRI, ela diminuiu do que eu tinha, porque eu venho Uhum. amortizando um pouquinho. O que aumentou, de fato, foi essa diferença de compras a pagar e a receber. Perfeito. Não, e para quem tá ouvindo a gente aí, vendo a gente, né? É muito normal no futebol, né? Você ter as compras a prazo, né? Quando você compra algum atleta. Hoje em Então dia não isso. existe negociação na qual você não paga a prazo e não recebe a prazo. Uhum. E é isso que a gente precisa organizar, e a gente sofre disso, tá, gente? Assim, atraso de pagamento, às vezes a gente atrasa, às vezes a gente atrasa para receber, e eu estou separando isso muito, sabe? Assim, eu não estou comprometendo meu operacional com isso. Claro. Então a gente precisa organizar isso para que todos os clubes tenham capacidade de honrar seus compromissos. E não é simples, eu entendo. É, então a gente tem nossas falhas também, a gente tem dos outros lados, mas a gente precisa de fato acabar com isso. Por isso é tão importante, né, a construção da liga, para que venha o fair play financeiro, né, venha as regras, venha um período de transição, né, porque se você fizer isso da noite para o dia, os clubes Uhum. não dão conta, mas isso precisa ser muito bem pensado, muito estruturado. O Muzi, você falou mais no começo do papo sobre vender melhor, né? E até você já tinha dado Uhum. ali um pequeno spoiler. Então, nos últimos meses aí o Galo fez duas das suas três maiores vendas da história, né? No finalzinho de 24, vendeu o Paulinho para o Palmeiras por 18 milhões de euros, foi a segunda maior venda da Uhum. história. E Uhum. 10 dias atrás vendeu o atacante Alisson para o Shakhtar, 14 milhões de euros. Perfeito. Duas vendas muito grandes do Galo, né? Igual você falou, vender melhor, que é claro que acaba desfalcando o elenco. O Paulinho, mesmo com a lesão, era um dos principais jogadores do elenco aí nos Sem últimos dúvida. anos. Para 2025, com essa venda, tanto do Paulinho, que você falou que entrou no orçamento de 24, mas principalmente a do Alisson, já deu para segurar ali nas metas orçamentárias de venda de jogador? Ou você acha que ainda o Galo vai precisar vender jogadores ao longo do ano? Não, a gente ainda precisa, na segunda janela, do meio do ano, né? E na janela do final do ano, a gente ainda precisa fazer algumas movimentações para que a gente
possa equilibrar essa conta de compras, né? Então, isso, gente, assim, isso precisa ser uma realidade de todos os clubes. A gente precisa saber montar e desmontar elencos. Não tem jeito do futebol brasileiro. Não. O futebol brasileiro ele precisa de ter a compra e venda de atletas em seu DNA, né? O futebol brasileiro é o que mais exporta jogadores no mundo, é o número um. No entanto, ele é o 10º país em número de receita de jogadores, porque a gente sempre vende eventualmente para mercados transitórios, né? São exemplos raros não, mas são exemplos muito pontuais, né? Endrick, Estevão, né? É, Vitor Roque, que vão direto a um time final, mas a essência do futebol do Brasil, né? Que é venda de muitos jogadores, a gente exporta muito, então a gente precisa fazer com que essas exportações a gente venda melhor, mas de fato, cada vez mais você vai ver essa movimentação, né? De compra e venda. E se a gente for eficiente, né, com a nossa política de dados, com a nosso scouting, que é o que a gente tem investido bastante para montar elencos, é onde de fato os clubes vão tentar ter uma vantagem competitiva e, obviamente, a formação, né? A partir do momento que você tem uma formação super robusta, você consegue não só abastecer o time profissional, e aqueles que não entram no time profissional, eles também ajudam na venda de atletas, né? Saindo da sua fábrica de atletas. Para eu ter uma ideia, como a gente tem um caminho grande pela frente, os times que eu comentei com vocês, né, que fazem muito boas vendas, Atlético Paranaense, São Paulo, Fluminense, Palmeiras, Flamengo, para cada R$ 1 que ele investe na base, eles vendem de atletas provenientes da base de 3,5 a 5 vezes. O Galo vende 1,2 vezes. Então, é muito pouco. Então, a gente precisa, de fato, no mínimo, chegar próximo desses patamares para que a gente possa vender melhor, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado bastante. A gente acabou de começar uma reformulação agora, né? Trouxemos novos profissionais, estamos implementando mais metodologia, otimizando investimentos. No nosso planejamento estratégico, a base talvez seja um dos pontos mais importantes, né? Isso está na nossa política, nas nossas ambições. Então, isso precisa acontecer, nós não temos outro caminho. Não, você tocou num ponto bem legal, né, Bruno? A gente fala muito sobre isso também, você falou, precisa saber montar e desmontar elenco, né? Isso é o core business do futebol, né? O teu produto é colocar 11 atletas no campo, então você tem que saber trabalhar dentro da limitação que você tem orçamentária, né, o que você faz ali para montar e desmontar esse elenco. Hoje, com esse desafio, né, do orçamento versus redução do endividamento versus montagem de elenco profissional e base, como você entende que vocês estão já integrados na visão ali de ter uma base que vai formar mais e vai dar espaço para esses atletas versus, como você falou, depois de um investimento de 900 milhões nos últimos 5, 6 anos, ter um profissional que já tenha um alicerce que me permita dar minutagem para esses atletas, né? Uma das críticas que o Galo recebeu aí publicamente é que os meninos da base tinham pouco espaço porque o profissional já tinha muito jogador grande, né? Então, como é que você enxerga essas duas coisas se encontrando no meio do caminho? Eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Assim, a gente precisa, primeiro, né, ter um entendimento interno da importância que minutagem tem dentro de uma boa formação talvez seja a moeda mais preciosa e mais escassa para que a gente venda atletas, dar minutos para esses atletas, né? Então, hoje a gente tem trabalhado intensamente, né, para que hoje a gente tem o Paulo Brax, né, que é o nosso, eu falo CSO, né, que a gente achou essa nomenclatura, mas é porque ele não fica só no futebol profissional, ele olha a base, ele olha feminino, ele olha CT, justamente para facilitar essa integração, porque antigamente você tinha só o diretor de futebol. E obviamente que isso é natural, né, gente? O diretor de futebol, ele está olhando ali para o profissional. Então, quanto mais... Isso eu acho que isso é natural, não é nenhuma crítica. A forma era assim. Você olha essencialmente
títulos, você olha essencialmente ter jogadores performando em altíssimo nível, é tudo que a gente quer, é isso mesmo. Mas ao mesmo tempo eu não posso abrir mão do equilíbrio de fazer essa transição bem feita e ter um elenco equilibrado, competitivo, mas que também permita minutagem de jogadores, sejam aqueles da base, sejam aqueles jovens que a gente comprou Uhum. para colocar no elenco, e ele precisa ter espaço, né? Então, assim, a saída do Alisson agora, é, a gente tem ali na direita, né? Você tem o Scarpa, você tem ali o Coelho que pode cair pela direita, mas embora tenha jogado mais na esquerda. Mas você tem. Agora você tem mais espaço para o Brian, por exemplo, né? Você tem mais espaço para o Brian ter um pouco mais de minutagem. Agora, isso precisa estar muito alinhado com o técnico, né? Então, assim, Uhum. o que eu acho que é o mais difícil disso tudo, assim, hoje a nossa cultura, a nossa estratégia, tanto de dados quanto de formação de elenco, ela está extremamente alinhada para isso. O que a gente precisa é que sempre que os profissionais que chegam e vão, e isso é natural também, que esse alinhamento ele venha da mesmíssima maneira. Isso talvez seja o mais difícil, porque obviamente que está todo mundo querendo ganhar, jogar com os melhores jogadores e tudo. Eventualmente você precisa dar um pouco mais de espaço, porque o negócio precisa disso. Uhum. Então, esse é um desafio constante.